Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas, só para ficar registrado aqui. Como eu estava dizendo, pessoal, na aula que vem, nós vamos fazer uma revisão logo no início da aula, então estejam atentos, tá? Às 7h15 eu vou fazer um Kahoot de revisão do conteúdo que a gente viu até aqui. Então, se vocês quiserem se preparar, estudar um pouquinho, vai ser as questões que nós estudamos até aqui. Por exemplo, a posse de boa-fé dá direito à indenização por benfeitoria necessária, a levantamento das benfeitorias voluntárias, enfim, vão ser questões nesse sentido, olha, para que a gente possa ter um pouquinho mais de intimidade com aqueles artigos da lei. Então, a gente vai fazer uma brincadeira. Quanto... Não tira da tomada, só tira do... Então, quanto nesse sentido. Outro recado importante que me foi passado aqui, pessoal, pelo professor Ângelo, mas pela IMED, é que no sábado, dia 28 de agosto, aberto a todos os alunos, nós teremos, vou ter que tirar o óculos, eu já não enxergo de óculos, pessoal. Início às 14 horas, essas muito pequenininhas eu já não enxergo mais. Online, no AVA, o exame da OAB. Então, um simulado do exame da OAB para quem quiser assistir, fazer, né? Assistir não. Então, quem quiser fazer o exame da OAB no sábado, 28 às 2 horas, pelo AVA. Então, ou pode entrar em contato também, tá? Com o professor Ângelo para maiores informações nesse sentido. Tá? Mas tem lá, e a atividade é válida como horas complementares, 4 horas complementares, até para quem quiser depois ter horas complementares, é uma atividade bem interessante, eu aconselho vocês a fazerem, porque eu sei que o direitos reais já é no 5º semestre, então eu acredito que muitos de vocês já estão bem avançados na matéria e já vão se habituando com essas questões da OAB. Ok. Como fala com o Ângelo, então, pode falar direto ali com a coordenação, tá? Com a professora Maria Cláudia. E eu posso depois também, qualquer coisa, colocar mais informação ali para vocês, como é que é o link, tá? Já está no AVA ali, professora. Não sei se dá para acessar, mas já está aparecendo ali. Não sei se já está liberado para fazer, acho que não, né? Ah, tá. Viu, Brisa? Então, a Ana já respondeu. Já está no AVA atividade. Então, ela vai ser aberta para todos os alunos. Quem quiser pode abrir, não é, Ana? Então, vai abrir ali um questionário, é isso, para todos os alunos. Quem quiser faz, ok? Assim que ele explicou? Eu não abri, mas eu olhei no AVA, estava ali o linkzinho para o simulado. Ah, joia. Eu não me lembro se precisa fazer inscrição, não, né? Não, só acessar no sábado, né? Exato. Ó. Disponível para todos os alunos. Precisam se inscrever antes? Não, sábado estará no AVA de todos, só abrir o questionário, ok? Então, vai estar no AVA de todos, só abrir o questionário. Então, quem quiser, responde. É como são feitas nossas provas normalmente pelo AVA, ele tem aquele período, né? Então, ali às 2 da tarde vai abrir o questionário, quem quiser, abre e faz o questionário. Quem não quiser, não tem interesse, não faz, ok? Então, acho que eu respondi, né, Brisa? Se tu tiver outra dúvida, depois pode me encaminhar. Então, pessoal, dando continuidade, como eu estava falando antes, então, no início da aula que vem, nós vamos fazer um Kahoot da atividade de posse até aqui, para que vocês façam uma revisão em casa, isso dá um up, para quem gosta de brincadeiras. E na aula de hoje eu vou continuar o conteúdo da posse. Nós vimos na aula passada um pouquinho sobre as características da posse, o que é posse de boa-fé, o que é posse de má-fé, o que é posse com justo título, sem justo título, posse nova, posse velha, e quais são as consequências dessa posse em relação às indenizações por benfeitorias e responsabilidade civil. Então, a possibilidade, por exemplo, do possuidor de má-fé ser indenizado por uma benfeitoria necessária, do possuidor de boa-fé ser indenizado
por uma benfeitoria necessária, útil e quanto à voluptuária, ele poder levantar essa benfeitoria. Vimos também os efeitos dessas características da posse em relação à percepção dos frutos, ou seja, o possuidor de boa-fé tem direito à percepção de frutos enquanto essa boa-fé durar, e o possuidor de má-fé não, mas ele tem direito à indenização que ele tiver em relação ao gasto com custeio e cultivo para gerar esses frutos. Então, por quê? Porque aqui vai ser aplicado o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Então, nesse sentido, pessoal, nós vimos aqueles artigos do Código Civil que fazem referência a essas consequências. Então, o que são cada uma dessas posses e quais são as consequências? Isso cai muito, gente, em concurso público, mas muito mesmo, tá? Então, depois ali no nosso AVA, a gente tem, eu vou mostrar aqui para vocês agora, por isso que eu também vou fazer esse negócio do Kahoot, que é uma forma da gente brincar e tudo. Mas aqui no AVA, vejam só, nós temos uma revisão exercícios, tá? Eu fiz aqui, ó, vários exercícios de OAB, de concursos públicos, e aqui no PowerPoint tem as respostas, tá? Pessoal, e nesse interim tem várias questões quanto aos efeitos da posse, as características que vocês podem também se pautar nesse sentido, ok? Então, nós vimos todo esse tema e na aula de hoje nós vamos encerrar o assunto relativo à posse. Lembrando apenas que, quanto ao próximo tópico, que é posse e direito à moradia, nós temos a referência ao trabalho que deve ser realizado por vocês em casa, a tarefa, que vence dia 27 de setembro, tem mais de mês aí, que é justamente um caso envolvendo a ocupação de uma área e ali o desenvolvimento de uma comunidade, efetivamente, e um outro caso envolvendo a ocupação de um terreno da URGS. Então, vocês podem escolher um ou outro, não é os dois, tá? Para fazer depois esse estudo. E eu vou falar de novo sobre ele na aula que vem. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre esses casos em razão do nosso tema de aula envolver a reintegração de posse. Fala, Lisana. Prof, a gente só precisa responder os fóruns, né? Aqueles que são desafios é mais para fins de estudo, né? Não tem um lugar onde tem que postar e tal. Exato, exato. E os fóruns Obrigada. também, pessoal, é mais... várias pessoas me perguntam, tem que responder. Olha, pessoal, é um desafio lançado, é um momento de reflexão. Eu tenho lido todos os fóruns, tudo que vocês escrevem ali, então considero como uma oportunidade para vocês exercitarem os conhecimentos em aula. Não que ele seja avaliativo nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar, eu vou me atrever a falar um pouquinho sobre ações possessórias. Claro que quando a gente fala de ações possessórias, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de que a ação está vinculada a processo. E, de fato, o tema das ações possessórias diz respeito muito a questões processuais. Então, vejam, eu vou falar de forma ampla, porque o professor de processo civil vai tender, penso eu, né, que é o conteúdo direcionado a essa disciplina especificamente, vai tender a abordar essas questões. Mas acho importante nós falarmos de forma geral o que são essas ações possessórias, quais são as características dessas ações, a que corresponde ao direito material de cada uma delas e quando elas podem ser utilizadas, já que o próprio Código Civil também faz referência a essas ações possessórias. Então, nós vamos abordar de forma mais ampla, claro, esse tema da forma como ele também vem sendo tratado no Código Civil. Além disso, nós vamos falar hoje da forma de aquisição de posse e da perda de posse, ou seja, como se adquire uma posse e como se perde uma posse também. Aí nós vamos encerrar o assunto da posse para, na próxima aula, já adentrarmos o tema da propriedade. O
que é? Então, quando a gente fala dos efeitos processuais da posse, aqui eu tenho uma pergunta, só um minutinho. Boa noite, Luciano, boa noite. Então, quando a gente fala, pessoal, dos efeitos processuais da posse, quando a gente fala de efeito processual, a gente está falando justamente da possibilidade de invocar uma ação judicial, ou seja, ir a um processo judicial para proteger a posse. Então, nós falamos a respeito da controvérsia sobre a natureza jurídica da posse, se a posse é direito ou se é fato. Então, existe o desenvolvimento de várias teorias. Então, a gente falou sobre a teoria de Savigny, que trata da posse subjetiva, da teoria subjetiva, a posse tendo como elementos o ânimos mais o corpus. Falamos da teoria de Ehring, tratando da posse objetiva, a teoria objetiva da posse. Falamos das teorias sociológicas da posse também. Mas há um consenso de que a posse é um interesse juridicamente protegido, pelo menos. Existe cada vez mais um número de juristas, de doutrinadores, defendendo a posse como direito no sentido de um direito real, embora não esteja no rol lá do artigo 1225, como vimos. Mas, a par disso, é possível que, para proteger a posse, o titular de posse possa invocar uma ação para tanto. E a essa ação, nós damos o nome de interditos possessórios. Aí aqui eu quero fazer referência a todos esses nomes das ações, elas têm origem lá no direito romano, a importância, novamente, de nós termos aqui como parâmetro, já que os direitos reais, eles têm sua raiz lá no direito romano, nós temos também como parâmetro a referência a esses direitos, tá, pessoal? Então, por isso que a gente chama interditos possessórios. E o nome das ações também tem origem nessas expressões próprias do direito romano. E aí, o Código de Processo Civil e o Código Civil utiliza essa referência como tradição, ainda da ideia de que as ações eram nominadas. O que eu quero dizer com isso? Que vigia no passado a tradição e a própria legislação assim impunha que se desse nome para determinadas ações. Hoje, o direito de ação também é considerado, e aí eu não quero adentrar numa parte que eu não domino completamente, que é o direito processual civil, mas o direito de ação mais abstrato, não vinculado à nomenclatura específica de qual ação se deve ingressar. Tanto é que é muito comum que hoje se diga lá, quando vai fazer uma petição, diga, ó, entrar com uma ação civil ou uma ação judicial, quer dizer, muitas vezes não é nominada essa ação. Mas no direito real, ainda há por tradição nomear as ações referentes à proteção possessória. E a cada tipo de proteção possessória, nós temos um nome de uma ação específica. Por isso, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da ação de reintegração de posse, ou seja, reintegrar algo que foi perdido. Então, na hipótese de esbulho, ou seja, de atentado consolidado ou a perda da posse, o sujeito lesado ingressa com uma ação de reintegração de posse, em que ele vai discutir nessa ação a posse que ele perdeu em razão desse atentado que foi dado violento à posse. Então, foi obtida uma posse com violência, e essa posse com violência indevida, o sujeito que foi lesado, então, vai ingressar com uma ação possessória de reintegração de posse para obter como efeito a devolução da posse. Tá? Então, vou começar aqui pela reintegração de posse. Outra ação judicial também, no sentido de proteger a posse, é a ação de manutenção de posse. Nesse caso aqui, o sujeito não perdeu a posse, mas ele
tem sofrido atentados fracionados, ele tem sido turbado, ele tem sido molestado, ele tem sido... Aquele exercício da posse dele não está completo. Então, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que passa todos os dias, determinado horário, pelo terreno do vizinho. O vizinho não quer que ele passe ali. E esse sujeito todo dia passa ali no terreno do vizinho. Ou o outro que vai lá e coloca o gado dele para pastar algumas horas do dia lá no terreno do vizinho. O terreno do vizinho, veja, ele não foi invadido, ele não perdeu aquela posse. Mas ele vai lá, ele não pode exercer de forma plena, porque todo dia passa o vizinho, todo dia vai o gado do vizinho, quer dizer, há uma perturbação àquela posse. Então, nessa hipótese, a ação cabível seria uma ação de manutenção de posse, para assegurar a posse, para preservar a posse de forma inteira. E há ainda, pessoal, a hipótese em que não há uma turbação, não há um esbulho, não há uma moléstia, não há uma intervenção, mas há uma ameaça de. Então, aquele caso que nós falamos a respeito do caseiro, em que havia uma população, se não me engano, cigana, e que acampou na proximidade da fazenda do sujeito, e ele, então, requer meios para que aquela ameaça não se concretize. Então, nessa hipótese, ele já pode proteger a posse dele, e o nome da ação chama-se de interdito proibitório. Tá? Talvez o nome esse aqui o mais complicadinho, porque não é algo que nós estejamos habituados a ouvir falar dos interditos proibitórios. É mais comum que nós tenhamos ouvido falar de reintegração de posse do que de interdito proibitório. Mas é possível, sim, que seja tutelada apenas essa ameaça, ou seja, é possível que haja uma invasão daquela situação fática que se apresentou. Há um perigo iminente a ser preservado. Então, em razão disso, o legítimo possuidor ingressará com ações judiciais correspondentes, no caso, essas 3 ações judiciais, para proteger a sua posse. Então, um dos efeitos de quem é o legítimo possuidor é utilizar meios processuais para defender a sua posse. Que meios processuais são esses? São as ações possessórias, também chamadas de interditos possessórios. Então, a referência ampla a ações possessórias pode ser também de interdito possessório. Pode acontecer, pessoal, que vamos supor que o sujeito entre com uma ação de manutenção de posse, mas depois se consolidou o esbulho. Então, não há problema nenhum, essas ações são fungíveis entre si. O que isso quer dizer? Que a pessoa que errou o nome da ação não vai impedir ao magistrado, a magistrada, que conceda o efeito desejado naquela hipótese. Então, se utilizou o termo manutenção, ou era caso de perigo, e quando a ação judicial já foi proposta, houve a invasão, o juiz pode conceder a tutela de reintegração sem problema nenhum. Quando a gente utiliza o termo fungibilidade, é um termo no português que quer dizer que elas são possíveis de serem trocadas entre si. Então, elas são fungíveis. Lembra quando a gente estudou lá os bens fungíveis, aqueles que se distinguem apenas pela qualidade, quantidade? Então, esses bens, aqui também as ações são fungíveis. Elas podem ser trocadas entre si. Então, nesse sentido, o manejo de uma ação não impede que a tutela, ou seja, o efeito da ação, seja concedido em sentença, seja de outra ação. Então, elas são substituíveis entre si. E já que a gente está falando de interdito possessório, apenas a título de curiosidade, já que tem uma súmula, o que é a súmula do STJ? É um entendimento do STJ sobre determinado tema. Então, ele já coloca aqui, ó, essas ações não servem para proteger direito autoral,
Mas algo também que a gente já sabe que direito autoral, ninguém tem posse de direito autoral, tá? Então, a posse se refere a bens materiais, existe a possibilidade de direitos imateriais, a posse como título de crédito, mas não se faz referência, hoje não é admitido posse de direito autoral. Então, as ações possessórias, também conhecidas como interditos possessórios, são ações determinadas pelo Código Civil e o Código de Processo Civil para que o sujeito titular da posse possa se valer do poder judiciário para defender a sua posse. Então, o que vai acontecer muitas vezes, pessoal? Alguém que perdeu a posse vai ingressar com ação de reintegração de posse, tá? Então, são as mais comuns que nós vemos aí no procedimento nos procedimentos utilizados aí nas varas cíveis em geral, tá? Então, normalmente são ações de reintegração, mas pode ser ação apenas de manutenção, naqueles casos que a gente viu de turbação, ou mesmo ações relativamente à tutela de uma ameaça. Então, para que a pessoa vai entrar com uma ação de ameaça? Para que, por exemplo, aquele acampamento ali, por exemplo, aquele acampamento cigano que nós vimos, por exemplo, seja já de alguma forma protegida a fazenda do sujeito, para que haja algum mecanismo judicial de tutela daquela posse mais efetivo, para que não seja levado a uma alta tutela que pode advir consequências bastante danosas quando a gente fala de confronto relativamente a disputa de terras. Bom, aí eu quero trazer alguns aspectos relacionados ao processo de reintegração de posse, tá? Que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, esses processos de reintegração de posse, ele está regulamentado no Código de Processo Civil, por óbvio, tá? Então, todo procedimento vai estar regulamentado ali. A referenciação, não, a referência está lá no Código Civil, depois nós veremos já. Mas o procedimento está regulamentado no Código de Processo Civil. Aí eu estou botando aqui e não compartilhei a tela com vocês, né? Ah, não, está compartilhando sim. Está compartilhando, tá. Eu achei que não estava, mas está compartilhando. Tá. Então, aqui, o artigo 554 trata desse procedimento. Então, vejam só. Primeira referência que o artigo faz é sobre o princípio da fungibilidade que nós vimos. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, é um pouco aquela ideia do dar-me o fato que eu dou o direito, que é uma expressão juri novid curia, talvez alguns de vocês já devam ter ouvido falar, uma expressão em latim, que sugere que o juiz conhece dos fatos e aplica o direito correspondente. Então, o que isso quer dizer? Se o sujeito fez a menção lá de ação de reintegração de posse, mas ainda não se consolidou a invasão, que seria uma tutela inibitória no caso concreto, ou seja, que seria o interdito proibitório, no sentido de que o juiz deve se assegurar para que não haja essa invasão, então o juiz pode também tomar medidas nesse caso. Uma questão super importante que vai ao encontro da tarefa que vocês vão realizar diz respeito às ações possessórias em que nós temos como parâmetro, como paradigma, grandes conflitos sociais de deslocamento de um grande número de pessoas. Então, é comum que nós tenhamos ações possessórias discutindo invasões pelo número bastante considerável de pessoas, por um número bastante considerável de pessoas, em situação de vulnerabilidade social. E nessas questões
é importante a participação de órgãos públicos. E aí aqui o código vai fazer referência à presença do Ministério Público e da Defensoria Pública quando houver hipossuficiência econômica. Esse foi também uma novidade no Código de Processo Civil, no sentido de buscar métodos, e aí a importância também da disciplina da prof. Karen, de métodos alternativos de solução, buscar aqui mediação, conciliação, enfim, para que haja uma maior participação de instituições voltadas à proteção desse público para o diálogo. Então, em vez de nós termos o deferimento da liminar e o cumprimento logo em seguida, que também possa ser construído soluções outras com a participação de órgãos públicos nesse sentido. Então, por isso que o Código de Processo Civil trouxe dado histórico do Brasil de ações e de violências ocorridas nesse sentido, de um lado. Então, o Código houve por bem trazer participações institucionais para o cumprimento e para a solução de ações possessórias. Muitas vezes, pessoal, essa solução passa por tentar remanejar aquelas pessoas, mesmo que elas, em princípio, estejam em um local indevido. Por exemplo, se a gente for observar a construção da ponte, da nova ponte do Guaíba, ali, aquele terreno não era, foi uma ocupação no terreno público e que, se a gente aplicasse a letra fria da lei, como se diz assim, o que ia acontecer? Elas não teriam direito a ficar ali, a gente viu que não tem uso capião contra o poder público, e elas deveriam ser imediatamente desalojadas. No entanto, nós não podemos desconsiderar o problema social que há no país em razão do déficit de moradia e de acesso à terra dessa população. Então, o que foi feito no caso concreto? Por meio do DENIT, foram feitas várias mutirões de conciliação, aquelas pessoas foram indenizadas em razão do período que estavam ali, foram deslocadas, umas receberam aluguel, outras foram deslocadas, outras receberam uma outra propriedade, enfim, tentar remanejar, promovendo a pacificação social. Então, esse é um exemplo. O caso Vila Boa Esperança da URGS foi um caso, para quem conhece ali a agronomia, também eu quis trazer dois casos para vocês. Um de maior repercussão nacional, que é o caso Favela Puma, que houve a ocupação de um terreno que estava no nome de outras pessoas, na década de 60, 70, principalmente. Então, quando se observa o deslocamento de indivíduos do interior para a capital e também de outras regiões do país para São Paulo, e a ocupação irregular e aí, claro, a cidade vai crescendo no seu entorno, né? Então, das partes mais afastadas do centro da cidade. E aí, então, aquelas pessoas se estabeleceram de forma informal naquela localidade por um longo período de tempo. No entanto, no caso da favela Pullman, é interessante observar que vigia, na época, o Código Civil de 1916, em que o prazo para uso capião era de 30 anos, pessoal. Então, elas não tinham atingido ainda 30 anos quando foi proposta a ação de reintegração de posse. No entanto, a favela já era algo como o próprio magistrado disse, uma realidade intransponível, era algo vivo e de muito difícil de ser desfeita da forma como estava. Então, a solução passou também por mecanismos outros de buscar, de um lado, tutelar o direito à moradia daquelas pessoas e aquela ocupação, e, por outro lado, uma ação de reintegração de posse dos sujeitos que configuravam lá. Até a reintegração de posse era discutível, já vou falar por que a reintegração de posse é discutível, mas os sujeitos lá que titularizavam a propriedade no registro civil.
Então, esse foi um caso interessante. Depois, o outro caso que está na tarefa de vocês é o caso da Vila Boa Esperança, como eu falei, da URGS, e aí foi um caso localmente, enfim, para a nossa realidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, bem interessante, porque ali perto da Faculdade de Agronomia da URGS, desenvolveu também uma ocupação conhecida como Vila Boa Esperança, e essa ocupação por longo período de tempo também. No entanto, aquele terreno seria de titularidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que impossibilitaria a concessão de moradias, a concessão de uso para fins de moradia, já que só em terras da União, não da Universidade Federal, que é uma autarquia, e a Universidade Federal, então, propõe uma ação de reintegração de posse, passado muito tempo dessa ocupação. Então, ali no material de vocês tem a ação de reintegração de posse da Universidade Federal, para vocês verem como é que foi feita. Tem a decisão liminar concedendo a reintegração, e depois tem uma ação civil pública proposta pela Defensoria, e acredito também o Ministério Público, não lembro se o Ministério Público fez parte ou não da ação, mas propondo, então, uma outra solução de concessão de uso para fins de moradia, e o processo terminou com uma conciliação, uma saída conciliatória para as partes. Teve até protesto da sociedade civil na época, no sentido de que não houvesse deslocamento forçado daquelas pessoas. Então, o que eu quero mostrar? Tudo bem, André. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Como essas questões de reintegração de posse envolvem uma discussão muito ampla a respeito do direito à moradia, do direito à propriedade, e se a gente for considerar o aspecto que nós estamos discutindo aqui, do direito à posse ou não. Tá? Então, por isso que nas ações de reintegração de posse envolvendo a comunidade hipossuficiente, o Código fez a previsão aqui da participação das instituições, Defensoria e Ministério Público. Ele também dispõe que a citação pode ser das pessoas que se encontram no local, já que para ultrapassar aquela formalidade de ter que descrever cada uma das pessoas, então cita-se de forma mais ampla, porque normalmente, pessoal, nesse tipo de ação, o que vai prevalecer são fóruns de discussões para buscar representantes daquela comunidade, promovendo aí saídas que não sejam saídas de ruptura. Então, por isso que é importante que esses procedimentos sejam seguidos, havendo aí a convocação da comunidade para que se possa proceder dessa forma. Agora, também não vai ser o caso, vamos supor, de ter que citar um a um cada um dos indivíduos, porque isso poderia, de certa forma, também ser um empecilho para que, imagina numa comunidade lá que vivam, sei lá, 3.000 pessoas, que as 3.000 pessoas integrem o polo passivo da ação, seria inviável do ponto de vista prático. E como é o pedido, tá, na ação possessória? O que é o pedido, né, gente? O que o autor vai demandar em juízo? Então, o que ele quer em juízo? Ele pode pedir a reintegração, ou seja, a devolução da posse dele, ou a preservação da posse dele, no caso da manutenção, mas ele também pode cumular. Quando a gente diz cumular, é adicionar ao pedido dele, pedido clássico, também uma condenação por perdas e danos, por exemplo, no processo de invasão de uma pessoa, entrou lá no terreno dele e quebrou o portão. Isso causou o dano do portão, então também pode pedir o dano do portão. Indenização dos frutos, então esse indivíduo invadiu e também colheu os frutos, a colheita, a safra, etc. Então pode pedir indenização nesse sentido e pode requerer também medidas para que não ocorram novas invasões e também que haja uma tutela provisória com essa finalidade. O que é uma tutela provisória? Uma liminar, que haja o deferimento de pronto pelo juiz de um pedido para assegurar o resultado prático da demanda.
Então, nesse sentido, se eu estiver falando, pessoal, muito processual e tiver alguma dificuldade, pode me interromper, porque eu não sei o quanto vocês adentraram nesse tema, o quanto está um pouquinho mais complicado de compreender essa nomenclatura do processo, tá? Eu só quero fazer esse panorama, porque acho que é importante em relação à própria tarefa que vocês vão ter em relação às peças que vocês vão analisar de reintegração de posse. Lembro que, muitas vezes, quando a gente vai ler uma peça judicial, às vezes a gente não vai entender todas as palavras, todo o juridiquês não é tão importante assim. Eu quero que vocês entendam o contexto, eu quero que vocês entendam a discussão, o que está sendo ali avaliado pelo juiz. E eu estou trazendo essa tarefa para vocês, porque acredito que a partir do que nós discutimos em aula, vocês estão aptos a fazer essa tarefa, e isso também vai enriquecer o conhecimento de vocês, para que a gente não fique só na sala de aula, numa forma abstrata, que vocês tenham também manejado questões práticas atinentes a esses conceitos e questões que foram de grande repercussão nacional e local. Então, por isso que a tarefa é importante que ela seja realizada, de vocês lerem. Ah, mas eu não entendi nada. Não é bem assim. Muita coisa a gente consegue compreender da leitura de uma ação judicial, mesmo que a gente não tenha concluído toda a faculdade. É importante já de pronto ter essa experiência. Então, não, por isso que eu coloco essas questões para vocês. Seguindo, pessoal, vejam que interessante aqui, aí eu já vou fazer um contraponto de duas decisões que eu coloquei, de uma decisão ali que está ali no material no AVA de vocês, tá? Que é lícito, ou seja, possível, tá? É de acordo com a lei, que na contestação é resposta de quem foi demandado em juízo, que a gente chama de réu, tá? Então, que ele também demande contra o autor uma ação possessória. Ele entende que ele tem um direito, ele pode requerer que se dê direito a ele, tá? A gente chama isso de pedido contraposto. Na hipótese do processo civil, ele requerer na própria ação, e aí só quem teve processo civil vai compreender, não precisa de uma ação autônoma para tal, mas ele vai na própria ação, ele vai requerer que se dê, pessoal, o direito para ele, tá? Então, o próprio réu vai fazer uma exceção nesse sentido, tá? Então, ele vai dizer, não, eu não cometi esbulho, quem está cometendo esbulho é o autor, e aí vai se discutir quem tem a melhor posse. Uma questão super importante em ação possessória é que a gente está discutindo posse e não propriedade. E aí parece que, para quem não está habituado com essa discussão em separado, isso torna um pouquinho difícil. Mas quando a gente discute ação possessória, é vedado, ou seja, é proibido se discutir a propriedade da coisa. Então, se o sujeito requer em ação possessória, isso, Vitória, era a reconvenção que eu estava falando, mas aqui é uma forma mais simples, que a gente chama não de reconvenção, mas de pedido contraposto na própria contestação. Isso mesmo, tá? Então, aqui, como eu estava dizendo, pessoal, na ação possessória, a gente vai discutir apenas quem tem a melhor posse. Então, o sujeito foi turbado na sua posse. Não porque ele era proprietário, mas porque ele vinha exercendo a posse. Ele vinha exercendo a posse porque ele é proprietário, ok? Mas ele tem a posse dele foi tirada. Diferentemente de alguém, por exemplo, que possa ser proprietário e nunca tenha exercido a posse. Aí, nesse caso, esse indivíduo não vai entrar com ação possessória, porque ele não perdeu a posse, só perde, não é? A gente nunca perde algo que a gente não tem. Então, se é possível que alguém seja proprietário sem ser possuidor,
Sim. Vamos supor que, sei lá, alguém resolva me doar um bem lá sei lá, uma casa em Fortaleza. E eu aceitei a doação aqui da casa em Fortaleza. Então, nós fizemos uma escritura pública de doação, um cartório, e eu recebi a casa em Fortaleza. Fui lá no registro de imóveis da casa e passei a casa para o meu nome. Nessa hipótese, eu sou proprietária e nunca exerci posse da casa. Aí eu vou verificar na casa que eu recebi em doação e tem uma pessoa lá na casa. Nessa hipótese, eu não posso entrar com ação possessória, porque eu nunca fui possuidora da casa. Nessa hipótese, eu vou entrar com uma ação baseada na minha propriedade. E porque eu sou proprietário, eu quero usufruir da minha propriedade, inclusive com a posse daquilo que é meu. Agora, vejam que é diferente de eu ter uma casa em Fortaleza, vir a Porto Alegre, por exemplo, passar um mês aqui, porque tem um parente doente, por exemplo, e voltar a Fortaleza e a minha casa está ocupada. Nessa hipótese, houve um esbulho da minha posse, um atentado à minha posse. Eu vinha exercendo a posse de forma contínua e perdi a posse, em razão da ação de outro que atentou diretamente à posse que vinha eu exercendo. Então, nessa hipótese, é cabível a ação possessória. Tanto o Código de Processo Civil quanto o Código Civil não permitem a discussão a respeito do direito de propriedade no intercurso, ou seja, no meio da ação possessória. Então, a ação possessória é baseada exclusivamente na discussão da posse. Para a discussão sobre propriedade, existe uma ação chamada reivindicatória, ou ação de emissão de posse, que são também conhecidas como ações petitórias, tá? Os nomes estão tão ruins, né, gente? Eu entendo, mas a nossa jurisprudência utiliza, os tribunais utilizam, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para ter um pouquinho mais de intimidade com esses nomes, tá? Então, essas ações petitórias são baseadas na propriedade, ou também conhecida a propriedade como domínio, tá? Então, o domínio é sinônimo aqui de propriedade. Então, não é possível, vejam que o Código Civil também diz, não obsta a manutenção ou reintegração de posse. O que ele quer dizer não obsta? Não impede a manutenção, a reintegração da posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, vamos supor, pessoal, que uma pessoa vem exercendo a posse em determinado terreno. Aí o sujeito que recebeu, naquele caso que eu dei, recebeu a propriedade da casa lá em Fortaleza. E aí ele resolve, em vez dele entrar com uma ação para que a justiça tire aquela pessoa lá da casa dele, ele vai lá e invade a casa. A pessoa foi no mercado, sei lá, ele invadiu a casa e ficou ali. Porque ele diz o seguinte, eu tenho a propriedade da casa, então eu vou ficar aqui. Essa pessoa que vinha exercendo a posse foi esbulhada. Ela foi retirada da posse que ela vinha exercendo. Então, ela entra com uma ação de reintegração de posse. E o sujeito que está ali diz o seguinte, não vou sair porque eu sou o proprietário. Aí, o que esse artigo do Código Civil diz? Não, eu não posso discutir essa propriedade. Então, tu vai sair porque a outra pessoa vinha exercendo a posse e tu tens que entrar com ação para que seja emitida a sua posse em razão do título de propriedade. Então, vejam o que eu quero dizer com isso, que no curso das ações possessórias, isso é muito importante, não pode se discutir propriedade. O sujeito que tem a propriedade e não tem a posse deve ingressar com ação de emissão de posse ou ação reivindicatória, que é a ação
do proprietário que perdeu a posse por um longo, não vinha, ou exerceu há muito tempo atrás, tá? E depois ele perdeu e essa perda foi consolidada. Então, ele entra com as ações de emissão ou de reivindicação de posse. Essa, antigamente, pessoal, antigamente, no Código Civil de 1916, existia, tinha um artigo que dizia assim, ó, nas ações possessórias é vedada a discussão sobre domínio, mas o juiz não pode decidir contrariamente a quem é proprietário. Então, ficava sem sentido, porque, na verdade, ele dizia o seguinte, olha, não pode discutir propriedade, mas não pode decidir contra o proprietário. Então, se o sujeito provava que era proprietário, estava discutindo propriedade, o juiz não podia decidir contra o proprietário. A essa discussão se dava o nome de exceção da propriedade, por isso que aqui, ó, em latim, eu lembro que eu falei que vai ter algumas expressões em latim, a exceptio proprietatis, ou seja, alguém embasar o direito de posse dele apenas no título de propriedade nas ações possessórias. Hoje, prevalece o entendimento de que se discute apenas a posse pela posse, não em razão do título de propriedade. Tá? Então, nas ações possessórias, não é possível a discussão sobre propriedade. E aí, vários entendimentos, aqui eu estou trazendo outros para vocês, ó. O Código Civil de 2002 estabeleceu absoluta separação entre juízos possessórios e petitórios. O que são os juízos petitórios? Que discutem exclusivamente posse em razão da propriedade. E os juízos possessórios vão discutir quem tem a melhor posse única e exclusivamente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No AVA. Então, aqui no... Opa, no consumidor aqui, nada a ver. Então, aqui no AVA, ó, pessoal, nós temos uma referência sobre a fungibilidade das ações possessórias. Então, aqui, ó, tem uma situação prática, tá? Em que o sujeito tem um sítio, né? E aí ele vê lá um banquinho, olha só. Vem um vizinho, alguém vem roubar os frutos dele lá todo dia, pegar um vizinho. E aí ele pergunta que ação que ele vai propor, ou no caso aqui o advogado propõe uma ação de reintegração de posse contra o vizinho. No entanto, o juiz, ao analisar o pedido, concede uma manutenção de posse, porque não se consolidou a invasão, o esbulho. Não foi totalmente perdida, mas ele estava lá molestando a posse, turbando a posse. Então, por isso, está falando sobre a fungibilidade das ações possessórias. Depois, aqui no nosso material também, nós temos a referência sobre a ação reivindicatória que eu estou falando para vocês, que é justamente aquela ação de quem tem a propriedade, ou seja, não exerceu posse, e, portanto, vai ingressar com uma ação para requerer que, em função da propriedade, o juiz conceda a posse, já que aquele que tem a propriedade tem o direito de ter a posse, porque a posse é uma das faculdades do direito de propriedade. Então, veja só, se o sujeito não tem a posse, mas é considerado proprietário, ele pode ingressar com ação judicial, demonstrando ao juiz que ele tem o título de propriedade e que, em razão do título de propriedade, ele quer exercer a posse. Nas ações possessórias, por outro lado, nós estamos discutindo apenas a ideia de turbação, esbulho e ameaça
a posse. Eu vou trazer aqui um videozinho bem curtinho sobre esse tema na AGU Explica. Antes, acho muito bom esse videozinho. Você sabe o que é esbulho, turbação e ameaça? A AGU explica. É muito comum a gente ver nos jornais, na televisão, notícias sobre invasão de determinada fazenda ou até mesmo de prédios públicos. Para essas situações, o Código de Processo Civil prevê as chamadas ações possessórias. E é nesse contexto que surgem os termos como esbulho, turbação e ameaça. O esbulho é a situação em que o proprietário tem retirado o seu bem de sua posse e fica completamente impossibilitado de exercer seu direito sobre ele. É o caso, por exemplo, de uma fazenda que foi completamente invadida e os seus legítimos donos não conseguem voltar para ela. Nesse caso, o remédio jurídico é a ação de reintegração de posse. É utilizada quando o proprietário é esbulhado por meio da violência, precariedade e da clandestinidade. Turbação, por sua vez, é a situação em que atos de outros dificultam o exercício da sua posse, mesmo que o proprietário não fique completamente impossibilitado de exercer o seu direito sobre o bem. É o que acontece, por exemplo, quando manifestantes acampam na frente de determinado prédio público. Assim, as pessoas ficam impedidas de ir e vir livremente. Nesse caso, utiliza-se a ação de manutenção de posse. Já na ameaça, o proprietário se vê na iminência de uma possível turbação ou de um esbulho. Nesse caso, o problema relacionado à sua posse ainda não ocorreu, mas pode ocorrer brevemente. Para o caso de ameaça, o Código de Processo Civil prevê a ação de interdito proibitório. Ou seja, basta o proprietário provar que, de fato, está na iminência de acontecer algum problema na sua posse para que o juiz a proteja de forma antecipada. É importante destacar a fungibilidade das ações possessórias. O juiz pode conceder um pedido diferente daquele formulado inicialmente, para assegurar o melhor exercício da posse e garantir a melhor decisão judicial. Para isso, é necessário que os pressupostos estejam provados no caso. Assim, mesmo que o autor da ação possessória peça a manutenção da posse, o juiz pode conceder a reintegração da posse ou vice-versa. Essa fungibilidade está prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil. Por fim, para propor uma ação possessória, o CPC estabelece alguns requisitos: a posse, o esbulho ou a turbação, a data do esbulho ou da turbação e os efeitos decorrentes do esbulho e da turbação. Além desses, deve o autor também observar os requisitos previstos para a petição inicial. Em seguida, o juiz poderá conceder a liminar de reintegração ou de manutenção da posse. Para isso, o CPC diz que não é necessário ouvir o réu. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU. Rápido, né, gente? Ela fala rápido. Mas eu acho esse vídeo bem interessante aqui sobre esbulho, turbação e ameaça. Há também aqui, pessoal, complementando o texto sobre reintegração de posse, explicando o contexto do direito civil, um pouquinho sobre o tema que nós vimos de uma outra perspectiva. Dúvidas até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Não? Tudo certo? Tudo certo, prof. Obrigada. Então tá. Então, antes, pessoal, de passar para aquisição de posse, só para eu encerrar esse tema aqui, e depois a gente vai fazer um intervalozinho, só para encerrar aqui o tema dos efeitos processuais do que eu vou abordar hoje. Então, aqui na liminar, pessoal, duas questões aqui para liminar. Uma, agora eu não consigo tirar esse chat aqui, só um pouquinho. Pronto. Então, aqui, pessoal, no próprio Código Civil, existe um dispositivo dizendo que, na dúvida, se o sujeito diz que foi esbulhado, quem não foi esbulhado, enfim, quando tiver essa discussão, o juiz vai manter na posse quem já tem a coisa. Então, ele pode manter a pessoa que já tem e depois decidir que o outro sujeito tem mais razão e deve ficar com a coisa. Então, na verdade, esse dispositivo nada mais é do que algo que já acontece na prática. Então, numa discussão judicial, o juiz vai verificar quem aparentemente pareça ter mais razão. E aí, nesse caso, ele pode determinar que fique, por exemplo, com o próprio esbulhador, a coisa até que haja uma sentença final. Isso não quer dizer, se ele der uma liminar contra essa pessoa, que ela já é a vitoriosa. Então, é possível, o próprio código vai trazer essa ideia nesse sentido. Também, pessoal, o código fala, tá,
em razão daquela posse velha e posse nova que nós estudamos. Lembra? Na posse nova, então, havendo, o que é a posse nova? Quando o esbulho é feito e o sujeito está no esbulho há menos de ano e dia. Nesse caso, o possuidor legítimo que perdeu a posse reingressa com uma ação de reintegração de posse e o Código prevê a possibilidade de uma liminar imediatamente, dando àquele sujeito que foi esbulhado a liminar em seu favor para se reintegrar na posse, tá? Mas e se a posse for velha, ou seja, mais de um ano e dia, seria uma posse, um esbulho que já tem bastante tempo de consolidação, não haveria possibilidade de liminar, ou seja, de uma reintegração imediata em relação em favor do autor. Embora esses conceitos hoje, eles são discutíveis, porque existe a possibilidade ampla de concessão de liminares pelo magistrado. Então, ele não está atrelado às previsões legais para conceder uma liminar a qualquer momento. Então, em razão do poder geral de cautela do Poder Judiciário, hoje, e do regramento, eu vou falar liminar, antecipação de tutela, para quem já teve processo civil, ser de forma ampla, pode também o juiz requerer, mas para fins de constar lá na lei, existe uma previsão nesse sentido. Além disso, pessoal, só para a gente também terminar com os dispositivos do Código Civil, porque eu disse que eu traria um assunto de processo, mas esse assunto de processo, na verdade, ele vem sendo regulamentado pelo Código Civil. Então, como eu quero tratar dos artigos do Código Civil, eu estou tratando desse dispositivo também, tá? Nas ações possessórias, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é possível também que o autor da ação, ou seja, aquele que vai defender a sua posse, possa requerer o ressarcimento integral dos danos causados pelo sujeito que foi no caso, quem esbulhou a posse, mas também contra um terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. Aí é o mais difícil, né, gente? Então, vamos supor que haja aí o roubo de um celular, aí o sujeito passa o celular para um terceiro, o terceiro causa danos a esse celular, óbvio, né, que vai haver reintegração de posse em favor de quem seria o verdadeiro possuidor, e essa posse é exercida em nome do direito de propriedade do celular, e esse terceiro que causou danos, por óbvio, também vai ter que indenizar os danos causados. E aí é um conceito geral do direito civil, aquele que causa danos, evidentemente tem o dever de indenizar. Certo? Então, essas seriam as considerações sobre posse em geral, sobre as ações possessórias de forma geral, para que a gente possa ter essa compreensão mais ampla de como ocorrem esses processos de pedido nesse sentido. A gente vai fazer, pessoal, que eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento. Já vi que nós temos um coro agora bastante alto, então eu reforço as boas-vindas, boa noite a todos e a todas. Vou colocar aqui no chat, neste momento, a nossa chamada, conforme nós combinamos. Opa, eu mandei só para a Brisa agora, sem querer, porque ela tinha me mandado uma mensagem. Desculpa. Então, vou botar aqui a chamada. Peço para vocês todos colocarem um nome ali, então assim a gente vai poder fazer a aferição correta da presença. Reforço que no sábado, dia 28, haverá um simulado da OAB, então basta entrar no AVA e fazer a prova às 14h, quem quiser fazer, e nós vamos fazer também na aula que vem, logo nos primeiros minutinhos, um Kahoot de revisão desses conceitos de posse que nós estudamos até aqui. Então, esses foram os primeiros recados para quem chegou um pouquinho depois da nossa aula. Nós vamos fazer, são 8h16, um intervalozinho de 10 minutos, pessoal, e depois nós vamos encerrar a aula com aquisição
e perda da posse, ok? Alguém quer fazer alguma dúvida, comentário antes de eu dar o intervalo? Não. Então, ok. Então, em breve, retornaremos. Vou pausar aqui. Vamos retomar então, pessoal, conforme a gente combinou, dando continuidade. Agora eu quero saber se alguém quer fazer algum comentário depois do intervalo. Não? Tranquilo? Então, retomando, pessoal, a gente viu até aqui as questões atinentes aos efeitos processuais da posse, as chamadas ações possessórias ou interditos possessórios, que é um nome sinônimo às ações possessórias. Dentre essas ações possessórias, nós temos 3 tipos de ações possessórias: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Interdito proibitório se refere à ameaça à posse, à manutenção, à turbação da posse e à reintegração ao esbulho, que é causado com violência, clandestinidade ou precariedade. Alguém tomou a posse de outro, e aí está caracterizado o esbulho. Então, nós vimos que essas ações são ações que são fungíveis entre si, então a nomenclatura de uma ou de outra não impede a tutela do juiz na medida adequada, e vimos também uma outra questão muito importante, que durante a ação possessória não é possível discutir o domínio. Então, em razão da posse, discutir o domínio do sujeito em relação a quem tem aquela posse por ser o proprietário. Embora se admita muitas vezes que numa ação de reintegração de posse possa se opor à exceção de uso capião, ou seja, alguém que vai requerer uma reintegração de posse e o outro diga, não, eu já exerço a minha posse há bastante tempo, de tal forma que eu uso capi essa área. Então, para uso capião, essa alegação tem sido admitida. Então, é possível, e eu até coloquei ali no material de vocês, até vou compartilhar aqui, já que está aberto. No material de vocês tem uma decisão do Tribunal de Justiça daqui, bem interessante. Eu coloco essas decisões para que vocês tenham uma maior familiaridade com os termos, como que essas ações vêm a juízo, então vocês consigam aqui fazer essa referência na prática mesmo do caso. Então, aqui, vejam, tem o espólio ou apelante, então foram herdeiros que receberam um determinado bem de um sujeito, né? E as outras pessoas que ocupavam esse bem. Então, eles entraram, o espólio entrou com uma ação de reintegração de posse do bem, tá? E os demais, os dois aqui, Tânia e Márcio, se defenderam no sentido de que eles teriam, a posse deles levou ao uso capião. Então, nessa forma, foi julgada improcedente a ação de reintegração de posse, sendo acolhida a exceção de uso capião. Então, nessas hipóteses de uso capião, a única, já que na uso capião também não está adquirindo uma propriedade, tá, gente? Então, não está discutindo que o sujeito é proprietário, mas sim está requerendo reconhecimento de uma posse que leva ao uso capião nesse sentido, tá? Outra questão super importante, já vou falar também, eu vou falar já mais de aquisição de posse, aí eu falo do outro acórdão que nós temos lá também de discussão de constituto possessório, que eu já vou falar, tá? E nós vamos estudar formas de aquisição da posse, ou seja, como que alguém se torna possuidor da coisa. De duas formas muito fáceis da gente compreender.
ou a pessoa recebe a posse de outra em razão de um negócio jurídico, tá? Então, por exemplo, uma compra e venda, uma doação. Então, alguém vai e entrega a posse para outra. Nesse ponto, nós damos o nome de aquisição derivada. Por que derivada? Porque ela porque ela é feita em razão da posse de outra pessoa, deriva da posse de outra pessoa. Então, esse sujeito que recebe a posse de outra, recebe com os vícios que ela tenha. Se ela é uma posse de boa-fé, ele vai receber como posse de boa-fé. Se é uma posse clandestina, vai receber a posse clandestina. Então, ele recebe com as mesmas vicissitudes da anterior. E a aquisição originária é quando a pessoa se apropria da coisa. Então, alguém, por exemplo, que toma posse direto. Então, não é alguém que transmitiu a posse para essa pessoa, mas ela tomou posse, ela se apropriou da coisa. E aí, nessa hipótese, ela vai gerar uma posse passível de ser levada à aquisição da propriedade por uso capião. Então, normalmente, nessa hipótese aqui, o sujeito não tem a propriedade, mas ele tem apenas a posse do bem. Aqui, muitas vezes, a posse decorre de um título de propriedade ou da transferência simples de um título de posse. Por exemplo, quando há o negócio jurídico envolver apenas a transmissão da posse, sendo possível a gente pensar em casos em que ainda não estão individualizadas matrículas de imóveis, enfim, a propriedade não está descrita e se transfere posse em assentamentos informais, por exemplo, isso é muito comum. Normalmente, nós recebemos a posse em razão também da transferência de propriedade que é levada. Então, por exemplo, um negócio jurídico de compra e venda se transmite a propriedade e posse do bem nesse sentido. Também se adquire a posse pela sucessão, ou seja, por causa morte, quando alguém vem a falecer e transmite aos seus herdeiros a propriedade e posse dos bens que possuía. Então, nesse caso, nós temos a tradição, a aquisição derivada por tradição, ou seja, ela é uma tradição real quando há entrega efetiva da coisa, tá? Uma tradição simbólica, ou seja, nesse caso alguém entrega as chaves de um veículo, ou é comum, por exemplo, numa montadora, não tem problema, Brisa. Então, um aluguel, por exemplo, alguém vai receber a posse de um veículo alugado, então recebe a referência de onde o veículo está estacionado e as chaves do veículo. Então, há uma transmissão de posse nesse sentido. E também há a transmissão ficta da posse, também chamada de tradição ficta. Aí, pessoal, é uma questão super importante, essa que eu vou tratar aqui, principalmente quando a gente faz uma referência de forma geral ao constituto possessório, ou cláusula constituinte, que é a possibilidade de transferir a posse por meio de um negócio jurídico. Então, há uma transferência da posse no próprio negócio jurídico. Então, nessa tradição ficta, nós temos aqui a referência que a doutrina faz da tradição breve mano, que seria alguém possuir em nome alheio e passa a possuir em nome próprio. Ou seja, não há tantas questões nesse sentido. O locatário que compra o imóvel passando a ser proprietário do imóvel. Ele já tinha posse do imóvel, uma posse direta que ele vinha exercendo, e aí ele recebe a posse, a plena propriedade e se torna possuidor amplo da coisa. Então, ele tinha uma parte da posse. E outra expressão, constituto possessório, ou cláusula constituto, ele possui em nome próprio e passa a possuir em nome alheio. Então, ele vende um imóvel e fica como locatário, tá, do imóvel. Então, ele tinha um imóvel pleno e depois ele tem ali apenas a posse direta do bem. Então, há, na verdade, o desdobramento da posse nessa hipótese da cláusula constituinte e a transferência de uma espécie de posse a uma das pessoas, tá? É possível, pessoal,
transmitir posse, os autores entendem possível transmitir posse por meio de negócios jurídicos. Então, por exemplo, mas tem que haver uma cláusula expressa de posse, porque senão o negócio jurídico vai transmitir apenas a propriedade do bem. E o sujeito passa a exercer a posse também. Então, se há referência na escritura pública, ou seja, no negócio jurídico, de que esse negócio jurídico transmite posse e propriedade, aí que está a importância do negócio jurídico fazer referência. Neste caso, o sujeito, mesmo que ele não tenha exercido os atos fáticos possessórios, em razão desse negócio jurídico, ele teria recebido uma posse também do bem, o que possibilitaria a esse sujeito o manejo, ou seja, a ingressar com ação de reintegração de posse. E isso só vai ser permitido, pessoal, se esse negócio jurídico vier acompanhado de atos no âmbito dos fatos que caracterizam uma tentativa de ocupação do bem em curto espaço de tempo, tá? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Nesse caso concreto, para a gente poder entender um pouquinho, já que é uma cláusula utilizada em alguns contratos, em alguns negócios jurídicos. Então, o sujeito transfere a posse à propriedade, o novo proprietário, o novo possuidor, então, tenta adentrar esse imóvel ou esse bem imóvel e tem algum obstáculo possibilitando a ele o uso de ações possessórias. Se esse sujeito apenas recebe a posse e propriedade e não faz nada para tentar adentrar o bem, tá? E aí vai ser uma avaliação judicial para isso, porque vai ter uma ação judicial. Pode ser que não seja possível o uso de ação possessória, e o sujeito tem que entrar com ação reivindicatória do bem. Aí aqui eu juntei para vocês um caso super interessante em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu possível que uma compradora de um imóvel tivesse recebido a posse em razão da escritura pública. E aí, em razão disso, ela pudesse ingressar com uma ação possessória em curto período de tempo, depois de lavrada a escritura pública, ou seja, depois de constituído o negócio jurídico de transmissão da propriedade, tá? Então, esse caso de você estar lá no material do AVA, todo o caso descrito. Então, aqui eu só coloquei o informativo 468, que é informativo do STJ, lembrando, são as decisões do STJ a respeito de determinado tema que são publicadas semanalmente. Se vocês ainda não têm contato no 5º semestre com esses informativos, eu sugiro até que vocês já comecem a ler, a se interessar, mesmo que muitas dessas decisões não sejam ainda objeto de estudo, porque vocês ainda não avançaram na faculdade. Mas conforme vocês vão avançando, vocês vão ter maior hábito de ler esses informativos. E ali vocês vão ter um contato com decisões, com interpretação do tribunal, que é justamente o tribunal responsável pela última palavra em termos de interpretação do Código Civil, quando não relacionado a questões constitucionais. Então, por exemplo, o que é os requisitos para uma ação de reintegração de posse? Isso vai ser o STJ que vai dizer. O que é posse, o que não é? A não ser que envolva uma questão de direito constitucional, aí quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal, como vocês já devem ter observado aí, como já estão no 5º semestre, a maioria, acredito, ou quem ainda não está no 5º semestre já tem, em razão das discussões, hoje saiu uma discussão sobre impeachment de ministro do STF, então é algo que vem tomando noticiário há bastante tempo para quem
cursa direito ou não, quem que faz o STF, que faz o STJ. Então, o informativo aqui, quando a gente estuda direito civil, a gente tende a considerar mais as questões do Superior Tribunal de Justiça, porque é quem dá a última palavra na legislação federal, que é, no caso, o Código Civil é uma legislação federal. Esse inteiro teor, quando eu digo inteiro teor, eu me refiro à decisão toda. Então, os fundamentos da decisão estão lá publicados no nosso material. Acho que está aqui, deixa eu mostrar para vocês, está aqui. Não abriu. Não abriu. Achei que estava aqui no aberto, mas não está aqui. Então, está aqui, ó, pessoal, inteiro teor, STJ posse, tá? Tem a decisão toda a que eu me refiro. O que é a cláusula constituinte? Significa, na verdade, a transmissão da posse por meio de um negócio jurídico, ou seja, transmitir a posse de forma ficta. Esses casos de transmissão de posse, nós temos aqui um infográfico bem explicativo sobre quando se adquire a posse e quando se extingue a posse. Eu vou falar para vocês das hipóteses de extinção da posse, com referência expressa que é o constituto possessório, ou seja, quando um possuidor que possui algo em nome próprio passa a possuir em nome alheio. Isso é comum também, essas cláusulas de constituto possessório, ou seja, alguém possuir em nome de outro, mas ter a posse direta, ou não nos casos da alienação fiduciária em garantia. Então, é comum, pessoal, tá? Que, deixa eu ver se eu trouxe aqui, não. Tá? Que na alienação fiduciária em garantia, normalmente se faz em favor da instituição financeira uma transmissão de posse, no caso, a posse indireta. E aí, em razão disso, a instituição financeira tem a faculdade, no caso de não pagamento das prestações devidas, no caso do imóvel, de uma reintegração de posse. E no caso de um bem imóvel, a gente utiliza o termo de ação de busca e apreensão, que também tem uma natureza possessória. Mas a instituição financeira que vocês poderiam dizer, mas ela nunca exerceu de fato a posse, ela tem essa posse em razão do contrato de alienação fiduciária, como a gente vai estudar. Deu para compreender bem essa questão, pessoal? Querem fazer alguma... Querem que eu repita do constituto possessório? Bom, a sucessão, então, também, como a gente viu, é possível que alguém receba a posse em razão da morte do sujeito. Então, também é referida lá no artigo 1206, desculpem. Então, a posse transmite-se aos herdeiros e legatários do possuidor com as mesmas características, tá? O que isso significa, pessoal? Se o sujeito tem uma posse de má-fé, os herdeiros vão receber no mesmo sentido. Nós vimos a questão a essa atinente. O artigo 1207, no entanto, traz um dispositivo que aparentemente mostraria-se contraditório com o dispositivo anterior que nós vimos. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. O que isso quer dizer? Que os herdeiros continuam a posse do antecessor, ou seja, de quem faleceu, os herdeiros universais. Já o sucessor singular, que seria aquele que recebe um bem em razão de um legado, tá? Então, uma disposição que foi dada de última vontade, referindo um bem para uma pessoa, ele poderia ou não unir a sua posse do antecessor. No entanto, muitos autores nesse caso, ou ainda na sucessão singular, por exemplo, na compra e venda, tudo isso,
eles não entendem a possibilidade do sujeito, por sua própria vontade, mudar o caráter da posse. Então, se o sujeito recebe a posse de determinada forma, ele não pode mudar o caráter da posse por sua vontade, simplesmente, eu recebi, comprei a posse, tá, mas o sujeito invadiu, agora eu quero ser um possuidor de boa fé, não quero mais ser decorrente da invasão. Isso não existe, tá, gente? Então, esse dispositivo, ele aparece no Código Civil, mas ele tem sido interpretado, tá, de uma forma mais restrita, não como diz o enunciado aqui 494, não numa faculdade de que ele pudesse mudar o caráter viciado de uma posse anterior, tá? Bom, e quem é o sujeito que adquire a posse? Tá? Então, pela própria pessoa ou por seu representante. Quem é o representante de uma pessoa? A gente estudou lá em Direito Civil 1 também. Quem é o representante? A gente tem a hipótese de representante legal, em que nós estaríamos tratando, por exemplo, dos pais em relação aos filhos, ou de um representante contratual, que é aquele que recebe o encargo de mandato, ser o mandatário do outro e o outro ser o mandante. E no sentido de alguém ser procurador de outra pessoa, alguém que receba poder de representar essa pessoa para receber a posse. Por exemplo, comprei um veículo lá em São Paulo, tá? Fiz lá os documentos e tem que alguém retirar o veículo, então eu faço uma procuração, então eu instituo que alguém vai me representar para receber o veículo em determinada circunstância. É possível que isso aconteça, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, eu constituí um representante para receber o veículo no meu nome, ou seja, receber a posse no meu nome. Mas é possível também que um terceiro sem mandato, ou seja, sem que alguém tenha constituído esse terceiro como representante, receba a posse, óbvio, dependendo de confirmação. Quando a gente fala aqui dependendo de ratificação, a gente está falando dependendo de confirmação. Então, que é o exemplo, vamos supor que eu estou chegando e vem aqui alguém entregar uma encomenda para o meu vizinho. E aí eu recebo a encomenda do meu vizinho, não tenho nenhum instrumento de procuração, não estou constituída representante previamente, mas eu recebo, assino aquele documento lá de entrega e depois eu entrego para o meu vizinho o bem que eu recebi. Hoje é bem comum, em razão de que muitas vezes quem recebe a coisa não tem a procuração para receber, tá no nome, é uma entrega para o fulano e tal. Você já deve ter passado por situações desse tipo. Aí, eu recebo. Então, eu vou me apresentar como terceiro sem mandato, embora não seja lá procuradora do sujeito, vou receber a coisa e depois vai depender, claro, de ratificação para a coisa. Existe disposição já no sentido de que, se for porteiro empregado, esse recebimento é válido. Então, a ratificação está implícita nesse caso. Então, o sujeito não pode também depois dizer, não tinha procuração nesse sentido, já que a própria legitimidade decorre do exercício da profissão de porteiro, receber essas encomendas. Okay? Então, deveria haver algo explícito de que esse sujeito não pode receber. Mas o terceiro sem mandato significa que, então, um vizinho, alguém que receba algo, ele é tratado como um gestor de negócio, tá? Então, vocês, só para fazer referência lá no documento de vocês, para quem ainda não teve direito das obrigações, quem já teve pode fazer uma remissão. O que é uma remissão, né? Uma referência lá no código, fazendo aqui essa ao artigo devido. Bom, pessoal, em relação aos imóveis, a presunção é
de que as coisas que estão móveis no imóvel também sejam transmitidas junto com o imóvel. Então, a posse do imóvel fará presumir a posse das coisas móveis que estão nele. Então, é uma presunção. O que é uma presunção? Algo que pode ser provado ao contrário. Lembrando que o acessório segue o principal. Então, as coisas móveis são acessórias em relação às coisas imóveis. Isso não se aplica para os móveis, no sentido de móveis, sofá, cama, etc. Tá? Então, não se aplica aos móveis, sofá, coisa, porque não são considerados bens móveis, são considerados pertenças, conforme o Código Civil coloca lá na sua parte geral. Então, não se aplicam os bens móveis nesse sentido. Outros bens móveis poderiam ser colocados desde que não haja referência expressa. Sem problema, Mônica, não tem problema. Tá? E por fim, pessoal, a perda da posse. Então, como é que se perde a posse? Se a posse é uma relação fática com a coisa, se perde a posse quando o possuidor não mais conseguir exercer poderes sobre o bem. Então, ele perde essa relação fática com a coisa, ainda que em decorrência de violência, clandestinidade, precariedade. Ele pode ser considerado um não possuidor em razão disso, tá? O artigo 1224 dispõe que, se acontecer uma hipótese dessas, apenas a partir do momento em que ele toma conhecimento da perda da posse, é que se considera perdida a sua posse. Embora também aqui haja uma relatividade, né, pessoal? O que é tomar conhecimento da posse? Não é que ele tome conhecimento formal da coisa, tá? Mas pode ser, vamos supor, que ele passe no terreno dele 2 dias depois, e aí ele tente adentrar, e a partir daqueles 2 dias, então, o sujeito não já perdeu a posse. Então, pode ser algo interpretado nesse sentido, embora, de novo, esse dispositivo seja aqui sujeito a interpretações dúbias, porque, afinal de contas, não pode ficar ao alvitre do sujeito se considerar que ele tomou conhecimento da coisa ou não. Parabéns por você trabalhar no Senai. Parabéns pelo Senai. Tá? Então, em razão disso, a perda da posse dá nessas hipóteses. Dúvida, gente? Comentários? Então, aqui, vejam só, a gente tem um infográfico sobre aquisição da posse e extinção da posse, tá? Então, de uma forma bem ampla, fora dessa situação que eu falei, também o abandono. Então, se alguém abandonar a coisa, essa pessoa quis perder a coisa, evidentemente, né, pessoal? Quis não estar mais na posse da coisa, então ela perde a coisa. Se a coisa é destruída, também ela perde a coisa, porque a coisa não existe mais, tá? Então, quando outra pessoa tomar posse da coisa, mesmo a contragosto do antigo possuidor, ele também vai perder a coisa. Então, vejam que a extinção da posse, muitas vezes, pode ser decorrente da própria vontade do possuidor, que transmite a sua posse para outro, ou pode ser em razão da destruição, em razão do abandono da coisa, em razão de que alguém invadiu a sua posse. Então, na aula de hoje, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre os efeitos processuais da posse. Então, eu abordei o tema relativamente às ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Nesses casos, o possuidor legítimo que vinha exercendo posse, ele sofre uma interferência na sua posse.
Então, ele vai ingressar com uma ação, com um pedido na justiça, ele pode fazer autodefesa da posse, como nós vimos, tá? Embora, claro, essa autodefesa possa levar a um caminho perigoso de violência. É possível, o código confere legitimidade para essa situação. No entanto, o mais seguro seria ingressar com ação possessória, em que ele vai requerer ao juízo um pedido, uma providência para proteger a sua posse que vinha sendo exercida. Nessa situação, não se discute quem é o proprietário, mas sim quem tem a melhor posse. Então, essas ações possessórias, elas têm como característica a fungibilidade, ou seja, a possibilidade de que a tutela seja ingressada com um e seja conferida a tutela de outra e vice-versa. Então, manutenção, reintegração, tudo isso no mesmo sentido. Nós temos aqui um vídeo sobre esbulho, turbação e ameaça, explicativo sobre cada uma dessas situações. Depois nós temos também aqui, se vocês apertarem, vai remeter para um artigo bem simples sobre reintegração de posse, a origem e a aplicação do Instituto. Eu achei bem bacana, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Trazendo essa referência que eu havia dito de como essa é uma ação com raízes bastante antigas, ou seja, tem efeitos lá no direito romano. Então, vou fazer uma breve discussão, o conceito de posse, de reintegração de posse. Ele traz vários autores, acho que nesse sentido pode ser interessante para vocês a diferença entre posse e propriedade, fazendo justamente menção àquela ideia de que não se pode discutir propriedade nas ações possessórias, tá? Vai falar de posse, posse justa, injusta, enfim, tudo aquilo, uma revisãozinha do que nós já vimos até então. Agora ele está querendo. Opa. E depois aqui, pessoal, nós temos também um outro infográfico de hipótese de perda de posse. Então, abandono do bem, tradição do bem, ou seja, quando alguém entrega o bem aqui de coisas móveis, né? Do bem, a perda do bem, então a perda do guarda-chuva aqui no metrô, metrô, ônibus, enfim, quem nunca perdeu um guarda-chuva, né, gente? A destruição do bem, e aí vai perder a posse em razão disso. O roubo, então, alguém que perdeu a posse em razão de outra pessoa ter esbulhado essa posse. E o constituto possessório. Esse sim, pessoal, um instituto interessante, importante. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá? Importante porque ele faz referência à perda da posse em razão de um negócio jurídico. Então, o negócio jurídico vai transferir posse e propriedade nesse sentido. Então, é chamada cláusula constituti ou constituto possessório. Se vocês forem observar aí em ações, por exemplo, de alienação fiduciária em garantia, em contratos nesse aspecto, vai haver uma cláusula nesse sentido. Né, Eduardo? Verdade. Perderam o verbo chique, né? Agora vocês podem dizer perdi a posse e a propriedade, né? No caso do guarda-chuva também. E por fim, pessoal, tem aqui também um caso prático, tá? Para que a gente possa discutir, e aí... Ai, deixa eu voltar aqui. Ficou só, já mostrou a resposta. Tá carregando. Então, aqui, por exemplo, ó, Marcos vai ao seu escritório, tá? Na hipótese de vocês já formados, relatar um caso que aconteceu com ele dias atrás. Ele relata que firmou um contrato de compra e venda de um imóvel no centro da cidade. Depois de pagar e registrar o imóvel em seu nome, tendo em mãos o título de transferência de domínio de posse, o vendedor Rodolfo recusa-se a sair do imóvel,
Agora ele está querendo saber qual seria o meio judicial correto para defender a sua propriedade. Explique para Marcos qual é o modo de defender a propriedade dele via judiciário. Traga uma fundamentação legal para o caso. Então, aqui vejam, pessoal, nesse caso, ele deixou muito claro que ele queria defender a propriedade e que ele nunca teve a posse do bem. E não faz uma referência desse constituto possessório, simplesmente diz que transmitiu a propriedade no registro. Então, nesse caso, é cabível uma ação de emissão de posse. O que é emissão de posse? Conferir, emitir significa conferir, dar a posse a quem é proprietário, tá? Então, é essa ação que ele vai entrar, já que ele vai comprovar que ele recebeu a titularidade do bem, ou seja, a propriedade, e que, em razão dele ser proprietário do bem, ele tem aqui a possibilidade de fato, exercer a posse como faculdade de direito de propriedade, essa relação material com a coisa. E depois ele traz aqui outros dispositivos, tá, pessoal? Do direito da obrigação. Mas é interessante quanto a essa distinção do direito de propriedade e da ação de reintegração de posse e da ação reivindicatória ou de emissão de posse, como está aqui no nosso material, que é ação de reivindicação, reivindicatória, ação petitória de forma geral. Dúvidas, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, senhora, eu fiquei... Oi, tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo? Claro. Fiquei só um pouquinho com dúvida em relação àquela questão que prevalece, sabe, senhora, o direito da posse. Se puder falar um pouquinho mais, assim... Da propriedade da posse? Isso, qual que prevalece, assim, não sei, uma ordem... Tá. Não existe, a gente não pode dizer que uma prevalece em relação à outra, são dois juízos distintos. Um é um juízo petitório, ou seja, vai discutir se a propriedade, a posse em decorrência da propriedade. Então, o sujeito que tem a propriedade sobre um bem, mas nunca exerceu a posse, ele não pode entrar com ação possessória. Já a ação possessória está discutindo a perda da posse em razão de atos que se caracterizam por esbulho, por ameaça ou por turbação da posse. Ou seja, o que é ameaça à posse? Alguém que está, de alguma forma, dizendo que vai invadir, dizendo que vai tomar algo do outro. Então, é uma ameaça à posse do outro. Vejam que, nessa hipótese, pode ser que nenhum dos dois sejam proprietários do bem, mas há uma estabilidade na posse de quem é o legítimo possuidor. Via de regra, Douglas, quem é o possuidor, quando a gente vê, via de regra, o possuidor é também o proprietário do bem. Então, a maioria dos casos que nós analisamos em caso de exercício de posse decorre do direito de propriedade. O que não significa, no entanto, que vai se fundamentar a ação possessória no direito de propriedade. Não, ela vai se fundamentar exclusivamente na posse. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha casa, sou proprietária da casa e exerço posse da casa. Se alguém invadir a minha casa, eu vou entrar com ação de reintegração de posse. Por quê? Porque eu estou discutindo que a minha posse foi esbulhada. Mesmo que essa posse decorra da minha propriedade, mas não entra aqui na função de, aí o sujeito, nesse caso, Douglas, o sujeito não pode dizer, não, mas olha só, eu tenho um título de propriedade. Não, porque a gente está discutindo só quem vinha exercendo posse e foi aqui esbulhado na sua posse. Então, é nesse sentido que o código dispõe, que não vai ser possível discutir propriedade. Mas existem ações, obviamente, de quem recebe uma propriedade, nunca teve a posse e quer ser emitido numa posse, ou seja, quer ser conferido, quer receber uma posse.
Nesse caso, como no exemplo, o sujeito comprou um apartamento, o sujeito não quer sair, ou recebeu em doação uma casa e tem alguém lá naquela casa. Então, nesse caso, o fundamento da ação vai ser a propriedade. Olha, eu tenho a propriedade do bem e eu quero a posse em razão da propriedade. Veja que na ação possessória, o sujeito tem a posse do bem e essa posse foi violentada. Percebe a diferença? Oi, Sora. Me esclareceu, mas é complicadinho. Prática, às vezes tá? Não vou dizer que não é, porque às vezes até os juízes tendem a ter opa, mas tá, se o sujeito é proprietário, como é que eu vou decidir contra o proprietário? Mas lembra sempre, se está discutindo posse, é posse, eu não estou entrando em propriedade. Sim. Não pode inovar. A gente está discutindo um tema que é posse, a gente não pode inovar para o outro, que é a propriedade. Fala, William. Mas nessa questão da emissão da posse, tem algum período ali ou ele nunca deve ter exercido a posse? Ele não tem, porque a propriedade tem como característica, nós vamos ver na próxima aula, que a gente vai começar o tema da propriedade, ela é perpétua. Então, pode ser que alguém nunca tenha exercido posse, seja proprietário, e venha reivindicar a posse em razão dessa propriedade. Qual é o grande problema disso, William? É que alguém pode exercer a posse sem ser proprietário, que é aquele caso de posse de aquisição originária, e aí vai opor a sua posse como a passível de levar a uso capião. E aí uma posse, mesmo sem título, conjugado com a passagem do tempo especificado em lei, pode levar o sujeito à aquisição de propriedade. E aí a ação daquele que é proprietário que nunca exerceu a posse vai ser julgada contrária aos seus interesses, improcedente. Por quê? Porque houve o reconhecimento de um uso capião em favor do outro. Não sei se eu me expressei bem. Não, perfeito, compreendi. A importância da contestação bem feita. É que a gente vai estudar a uso capião nas próximas aulas, mas acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem conversado bastante, que a uso capião é uma aquisição de propriedade em razão do transcurso de tempo com ou não outros requisitos. Pode ser que exija posse de boa-fé, pode ser que não, mas é certo, pessoal, a não ser em bens públicos, que uma posse prolongada vai levar à aquisição de propriedade. Tá? A grande chave é quanto tempo, aí que a gente vai estudar. Cada vez mais, nos dias de hoje, tem se reduzido o prazo. Por quê? Porque existe a questão relativa ao acesso à moradia. Então, há um déficit. Aí, no caso, até te aconselho a ver aquele caso da favela Puma, que se exigia 30 anos, imagina, gente, 30 anos. Aí o sujeito, depois de passado, acho que 15, William, ele entrou com ação possessória, com ação de emissão de posse. Até ele entrou com a ação errada, porque ele entrou com a ação de reintegração de posse. Mas nem era cabível a reintegração, viu, Douglas? Por quê? Porque ele nunca exerceu ou ele perdeu a posse há muito tempo. Ele tinha que entrar com a ação... Eu acho que ele entrou com a ação reivindicatória até, no caso concreto. E aí, o juiz viu ali a hipótese no seguinte, tá, o que eu vou fazer nesse caso concreto? Tá, ok, a propriedade é perpétua, mas existe uma ocupação que não pode ser diminuída, que é uma ocupação de várias e várias famílias que vêm ali exercendo o direito de moradia. E aí ele teve que decidir uma questão super interessante. Hoje isso não faria tanto sentido, tá, pessoal? Esse é um caso histórico importante. Por que não faria sentido? Porque a gente vai estudar, a gente tem a desapropriação judicial, o juiz poderia desapropriar e dar uma indenização para o sujeito, e além disso, o prazo da uso capião para fins de moradia é bem exíguo, é 5 anos. Então, isso vai acabar em 5 anos, ou seja, se o sujeito em 5 anos não reivindicar a área, ele acaba perdendo a propriedade. Então, é uma forma do proprietário também se ligar que ele tem que exercer a posse, né? Porque a propriedade tem que ter função social. Se alguém é proprietário de bem, embora de forma perpétua, como vimos,
não se pode ele perder por conta de não exercer uma função social, não está exercendo posse, não está cuidando do bem, então ele pode perder por conta disso. Ok? Certo, gente? Alguma dúvida a mais? Todos responderam a chamadinha ali no chat. Então, nos vemos na próxima aula. Nós vamos fazer, então, pessoal, um Kahoot de início. Então, eu peço para vocês não chegarem muito atrasados, para que isso não impeça a fluidez da aula, que a gente faça esse Kahoot de revisão e faça um momento de descontração mesmo. Então, vocês possam rever esses temas em aula. E depois, pessoal, então, nós vamos avançar com o tema da propriedade. Então, já vamos iniciar uma nova abordagem com os direitos reais em espécie, em que o principal deles é o direito à propriedade. Ok? Então, uma boa noite a todos e a todas. Obrigada, prof. Boa noite. Nada, Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, prof. Boa noite. Obrigada. Luciana, boa noite. Tchau, tchau. Luciano. Boa noite, Suelen. Adriele, Amanda, Maelton, Laura.